Quais são as características do sistema capitalista? A primeira delas é propriedade privada, ou seja, a propriedade é de uma pessoa, ela não é do Estado, ela não é pública. Depois a gente tem obtenção de lucros, ou seja, obtenção do dinheiro, do capital. Você tem, ele é baseado na lei da oferta e da procura. Isso é a principal regra do capitalismo. O que significa lei da oferta e da procura? Quanto mais você procura um produto, mais consumo você vai ter e mais venda você vai ter. Ficou um pouco confuso? Vou explicar melhor. Por exemplo, você tem uma indústria de carro, tá? A indústria da Ford, por exemplo, ela está fabricando um monte de carro. Para ela vender esses carros, ela tem que ter um mercado consumidor, pessoas que queiram comprar esse carro. Se ela tem pessoas querendo comprar o carro, quanto mais pessoas querem comprar, mais produtos ela vai ter que vender. Então essa lei ela vai estar sempre crescendo, ela está sempre rodando em círculo dentro dela mesma, tá? Política de proteção de mercado. O que significa isso? Como você tem um mercado livre, o mercado ele se autorregula, ele mesmo tem suas próprias regras, tá? Mas você tem mecanismos, por exemplo, que os estados nacionais, os países fazem para proteger suas economias. A gente chama de economia privada, o mercado interno de um país, tá? A relação de trabalho dela é uma relação assalariada, ou seja, ele paga salários, as pessoas trabalham recebendo comissões, tá? O dinheiro ele é a principal moeda de troca e ele é marcado também pela divisão de classes sociais. No capitalismo, gente, a gente sempre vai ter classes sociais diferenciadas, porque ele é um sistema desigual. Isso é normal. A grande questão que se fala do capitalismo é que as desigualdades elas não precisam ser tão grandes, elas podem ser um pouco mais amenas. O que foi a DIT? A gente vai ver um slide com a explicação do que foi a DIT e logo após a gente vai ver um esquema, tá? Colocando a primeira, a segunda e a terceira divisão internacional do trabalho. Então a primeira DIT, tá? Ela acontece no século XVIII com a Revolução Industrial, que a gente viu, que a primeira Revolução Industrial, ela tem o surgimento do carvão, uma nova forma de produzir, então ela já está modificando as formas de trabalho, tá? É um novo modelo de produção. A fábrica toma o lugar da produção artesanal. Porque antes de surgir, gente, a produção em fábrica, era feito um trabalho de artesanato, um trabalho manual, tá? De pequena escala. Quando você surge a fábrica, você começa a botar máquinas, pessoas trabalhando junto com máquinas, você começa a melhorar as condições de trabalho, você começa a melhorar, na verdade, as condições de produção. Segunda DIT, Divisão Internacional do Trabalho. Após a Segunda Guerra Mundial, surgem dois sistemas econômicos e políticos. O capitalismo, como a gente já viu algumas características, e o socialismo, que a gente vai ver as características mais à frente, tá? Os Estados Unidos ele surge como potência detentora do capital, ou seja, financiando também países desenvolvidos que saíram perdidos aí com a guerra e países em desenvolvimento também, e subdesenvolvidos, tá? Ele começa a instalar filiais nos países das economias mais fracas. Ou seja, ele começa a implantar essas filiais para que os países pudessem renovar as suas economias, reaquecer o mercado, principalmente o mercado consumidor americano também, de produtos americanos, tá? A gente começa a ter uma mudança na relação comercial mundial, tá? E a gente começa a ter a criação do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, do BIRD, que é o Banco Internacional, e do GATT, tá? Que é mais relacionado à Europa, mas a gente vai ver mais à frente. Após esse slide da primeira e da segunda DIT, a gente vai ver um esqueminha, como eu já falei, e agora a gente vai ver a terceira DIT, que é a partir da década de 70. Tá? Ou seja, termina a Segunda Guerra Mundial, o capitalismo ele vence os Estados Unidos, surge como potência econômica e militar. Então, em 70, começa a ter o fortalecimento desse capitalismo, com a reestruturação industrial, a revolução tecnológica, a expansão de investimentos de grandes empresas no exterior e começa, como eu falei para vocês, a implantação de multinacionais e passando para transnacionais, um conceito moderno, um conceito mais aberto. Você tem a industrialização das economias emergentes e nas economias subdesenvolvidas, onde eu falei para vocês que o capitalismo é um sistema desigual e essas multinacionais, essas transnacionais nesses países em desenvolvimento e subdesenvolvidos, elas começam a agravar as desigualdades sociais, porque as economias dos países elas começam a melhorar, porém esses países têm séries de problemas sociais que começam a ser agravados com essa crise.
Então a gente tem aí o surgimento de um mundo bipolar, como eu falei. O capitalismo, de um lado, representado pelos Estados Unidos, e o socialismo representado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou conhecida também como União Soviética. Quais são as características do sistema socialista? A gente já viu as do capitalista, agora vamos para o socialista. Estado interventor da economia, ou seja, no capitalismo a gente viu que o capitalismo não tem intervenção do Estado, apenas para proteger o seu mercado interno, a sua economia interna, né? E no socialismo não, o Estado interventor na economia, ele diz, tá, o que a população tem que produzir, quais são as linhas que ela vai seguir de produção, tá, na economia. Os bens são divididos entre a população e o Estado, tá? Como a gente viu no capitalismo, tem a desigualdade social e o bem ele é individual. No socialismo não, ele é dividido. Outra diferença é a existência de uma classe social única, que seria a classe dos proletários, ou seja, tentando amenizar de qualquer forma qualquer diferença social que exista dentro dessa sociedade. A propriedade também ela é coletiva, ela não é individual. As pessoas moram conjuntamente e o Estado ele pode, se caso tenha algum problema, ele pode pegar essa propriedade coletiva e jogar esse cidadão para um outro lugar, ele precisando usar essa propriedade para algum uso econômico. O que é a nova ordem mundial? Após a Segunda Guerra Mundial, surge uma nova liderança que é os Estados Unidos, como a gente já falou, tá? Com força militar, bélica e econômica. Então, o dólar, que é a moeda americana, ela surge como moeda internacional. Na verdade, ela se estabelece como moeda de troca internacional. Então, você tem financiamento na reconstrução de países afetados pela guerra, principalmente países da Europa. Olha a importância aí dos Estados Unidos surgindo como econômica, ajudando a Europa nessa situação. Em 1989, a gente tem o fim do bloco socialista com a queda do Muro de Berlim. Isso significa a quebra da União Soviética e o estabelecimento dos Estados Unidos como potência militar e econômica no mundo. Juntando, tá, com essa queda do Muro de Berlim, você tem fortalecimento do sistema capitalista, ou seja, inserção do novo modelo nos países do ex-bloco socialista. Então essas potências, que antigamente eram socialistas, elas começam a entrar nesse modelo capitalista. Tá? Você tem a internacionalização da economia. É um nome difícil, gente, mas a gente vai lembrar. Ele pode ser também colocado como mundialização da produção, ou seja, circulação e consumo de mercadorias. Você tem a eliminação de barreiras entre nações. Então, a gente tem formação de blocos econômicos. Temos 3 importantes, tá? Você tem a União Europeia, que ela vem no mercado comum europeu, uma evolução desse mercado. Você tem o Mercosul na América do Sul. Você tem o NAFTA, Estados Unidos, Canadá e México na América do Norte. Com isso, você tem também a dispersão da informática no mundo, ou seja, maior facilidade de comunicação. Não é simples, gente. Hoje em dia a gente quer falar com algum parente que viajou, alguma pessoa que está no exterior. Você chega, você entra no MSN, em 2 tempos você fala com a pessoa. Ou você passa um e-mail, quase que instantaneamente esse e-mail chega e a pessoa tem acesso a essa informação. Isso foi muito importante também na economia, principalmente na política. Olha a facilidade dos países se comunicarem e a gente evitar problemas de guerras, tá, entre essas potências. Olá, me chamo Paula Belmiro. Desculpa. Capitalismo financeiro. Então ele vem